Quem é Charlie Kirk, que a mídia brasileira fala com tanta frieza? Um homem que promovia o debate honesto, frente a frente com pessoas, foi baleado covardemente e sua vida foi ceifada, chocando milhares de pessoas que estavam presentes enquanto ele realizava mais um de seus debates. A perda da vida de um ser humano, pudesse ser quem fosse, sempre era algo para se refletir, algo para se sentir, porque é um fato que nos torna um só, nos torna iguais, verdadeiramente iguais. Seja você alto, baixo, magro, gordo, forte, fraco, rico, pobre, classe média, seja você quem for. Doentes, saudáveis, um dia todos nós iremos partir desse mundo. Seja quem for, nasça onde nasceu, não interessa. Todos nós somos mortais e estamos fadados a morrer, de um jeito ou de outro, uns antes, outros depois, mas todos irão. Um dia a gente chega e no outro a gente vai embora. E isso nos une em um só rebanho de condenados. A nossa única esperança está em Deus. Mas em um mundo onde cada vez as pessoas estão perdendo a sua própria alma, se tornando desalmados, amantes de si mesmo, fazer críticas a comportamentos, a escolhas, é motivo para desumanizar uma pessoa. Como você vê nessas imagens, Charlie Kirk deixou de ser ser humano para essas pessoas que estavam dançando, comemorando o seu falecimento, comemorando que uma filha, uma esposa, acabaram de perder o seu marido, o seu pai. Por quê? Ele cometeu algum crime? Ele era bandido, procurado? Ainda que fosse, deveria ter um julgamento, mas ele não era nada disso. Era apenas uma pessoa que confrontava opiniões e que convencia milhares de outras, porque se colocava do lado certo da coisa. Defendia a liberdade de expressão, a família, a moral, os bons costumes e principalmente a coisa que hoje, se você defender, na opinião de muitas pessoas de esquerda, amantes do comunismo, se você defender, você merece ser fuzilado, que é os valores cristãos. Esse é o maior dos pecados que você pode cometer. Se a pessoa for negra e defender isso, ela deixa de ser. Se a pessoa for como eu, nordestino, que segundo eles merece ter alguns privilégios a mais do que outras pessoas, eu também deixei de ser. Se é uma mulher, ela deixa de ser na hora que ela passar a defender esses valores. Você vê até pedirem para que essa mulher seja violentada. Com a extrema esquerda irracional, violenta e assassina, os termos são esses, meu irmão. Não adianta tentar conversar, não adianta tentar fazer entender. Eles compraram as ideologias nefastas e demoníacas e não aceitam mais a verdade, criaram a sua própria. A sua opinião agora é criminalizada através de leis arbitrárias e na maioria das vezes não feitas por pessoas eleitas, mas por martelos duros de juízes. As escolas, ao invés de ensinar as matérias essenciais, agora passam a doutrinar e transformar muitos dos nossos filhos em nossos inimigos. O trabalho de Charles mostrava exatamente isso, e por isso é que eu quero que você acompanhe. Com certeza você vai achar o formato familiar, porque aqui no Brasil, vários influencers já o copiavam. Tudo que aparece aqui, que você vê dando certo, é copiado dos Estados Unidos. A verdade sempre foi essa. Quando você vê alguém com ideia boa de vídeo, revolucionária, você vai lá, olha nos Estados Unidos, porque é aquilo que está bombando. Então faz aqui e a pessoa cresce, né? Eu já sei disso desde que eu entrei no YouTube. Só que eu tenho o meu jeito de fazer vídeos e nunca tive a intenção de bombar. Então preste muita atenção no trabalho de Charlie, um trabalho corajoso e que vinha cada vez mais dentro exatamente do foco da esquerda, que é os estudantes, sempre foi, eles sabem que essa é a nova geração, e Charlie ia lá, na raiz do problema. Por isso esse ódio todo, porque era exatamente lá que ele convencia a milhares. Veja comigo, e em seguida a gente vai voltar, porque o Donald Trump não vai deixar isso barato. Ele entendeu a mensagem e o trabalho de Charlie, que lutou muito para que ele fosse eleito, convenceu muitos dos seus seguidores, e por isso mesmo deram sentença de falecimento para uma pessoa honesta e pai de família, com filho pequeno para criar. Você é professor? Sim. O que é uma mulher? Ah, cara, tudo bem. Então definimos gênero
como um conjunto de preferências que você tem. Com licença. Gênero. Gênero é um conjunto de preferência que temos. Mulher é uma construção social com a qual concordamos. Normalmente imaginamos a feminilidade como maquiagem ou o que quer que seja. Há uma diferença entre a palavra mulher e ser uma fêmea biológica. Mulher é uma construção social que usamos. Ouçam por um segundo. Estou dizendo o que isso significa. Mulher é uma construção social. Concordamos com esse conjunto de preferências. Se eu disser que sou homem, é porque quero que você saiba que gosto desse conjunto de preferências. Se eu disser que sou mulher, é porque quero que você saiba que concordo com esse conjunto de preferências. Homens podem dar à luz? Homens podem ou machos podem, porque machos não podem. Ouçam por um segundo. Se ouvirem seus professores de biologia, vão entender que há uma diferença entre biologia e o que pensamos. Quero agradecer por provar um ótimo ponto. Você é o motivo pelo qual deveríamos eliminar o Departamento de Educação. Muito obrigado. Por esse vídeo, meus irmãos, que eu humildemente dublei, você vê que o Charlie era formidável. Ele nem precisou falar muito. Até porque a verdade, meus irmãos, ela geralmente é curta e grossa. O professor, que ali falava, falou e não disse nada, conversou água, como nós falamos aqui. Bastou 2 ou 3 questionamentos de Charlie para ele cair no ridículo e ficar com cara de trouxa. Isso acontecia no cenário onde a esquerda sempre se sentiu a dona de tudo. O seu ponto de maior estratégia sempre foi esse. Eu ataco a nova geração, que justamente por serem inexperientes, vão comprar as nossas narrativas e mentiras sobre o mundo perfeito, onde todo mundo recebe igual e etc, etc. As pessoas não se esforçam de forma igual. É por isso que o socialismo, o comunismo estão fardados sempre ao fracasso. O próprio Deus criou o capitalismo quando disse: o homem viverá do suor do seu rosto, não do suor do seu irmão, não do suor do seu pai. O homem viverá do suor do seu rosto. Deu-nos a terra, deu-nos esse mundo maravilhoso para que pudéssemos trabalhar e dessa forma prosperarmos com o fruto do nosso trabalho, e Ele estaria sempre nos abençoando, quando inclusive prometeu isso através do seu Filho, quando disse: eu estarei com vocês até o final dos tempos. Então, com Deus na nossa frente, nós saímos à luta. Mas esses caras acham que isso é fascismo. Ora, você diz isso porque você é forte. Você diz isso porque você é privilegiado. Você merece o pior. O fuzilamento, como professores já disseram dentro das faculdades daqui, que é uma verdadeira zona aqui no Brasil. Do campo e da cidade, para a construção de uma sociedade socialista. E é assim que nós enfrentaremos os conservadores. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores. Radicalizando a luta de classe. Mas qual vai ser o nosso diálogo com esse setor? Com o setor conservador? Veja, o setor conservador é perigoso porque lança suas garras na consciência da classe trabalhadora. É nela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora. E não no diálogo com eles. E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência, um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht, que dizia numa situação onde alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita, pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa, né? Ele era uma pessoa que tinha ideias próprias, que não se vendeu, que tinha convicções, que era uma pessoa sábia, né? E o Brecht, então, responde nesse poema o seguinte: é verdade, você é uma pessoa boa, porque tem convicções, mas quais são essas suas convicções? Você diz que é sábio, mas a quem serve a sua sabedoria? E contra quem ela é usada? Você diz que tem amigos, mas você tem amigos entre as pessoas que são boas ou entre os adversários? Você diz que não pode ser comprado, mas um rio que arrasa tudo numa inundação, ou um raio que fulmina uma casa, também não pode ser comprado. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a
oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Infelizmente, como você já sabe, Kirk, com apenas 31 anos, hoje eu considero essa idade um garoto ainda, aprendendo a viver agora, se tornando experiente. Ele foi baleado covardemente no pescoço por um sniper, prenderam inclusive um senhor, que era de esquerda na hora, que ficou calado justamente para causar, mas foi ouvido e foi solto. Esse trágico acontecimento ocorreu na Universidade do Vale de Utah, que fica ali justamente em Warren, em Utah, nos Estados Unidos. É claro que esse ataque ao conservadorismo, porque quando você vê uma pessoa, meu irmão, que é influente, ser atacada, perseguida, caçada e até assassinada como aconteceu agora, não acho que se resume apenas à pessoa a qual aconteceu os fatos. Isso se refere a todos nós que pensamos da mesma maneira. Poderia ser qualquer um de nós, qualquer um familiar nosso. Eu mesmo, vocês sabem o que eu penso sobre o Bolsonaro, mas quando eu vejo ele sendo caçado aqui no Brasil da forma que ele está, eu sei que o problema não é a pessoa dele, mas sim o que ele representa no momento. Por mais que a gente discorde de muitas coisas, é um fato, não há como negar. A perseguição não é a pessoa dele, muito pelo contrário. Nós vemos pessoas que realmente cometeram roubos, pegos até com droga, e são liberados, enquanto pessoas com passagem nenhuma pelas autoridades, sem ficha criminal nenhuma, são condenados a várias décadas de cadeia. Então não é pelo crime, é pelo que você defende, é pelo que você representa. Agora, pelo menos lá nos Estados Unidos, a família de Charlie logo logo vai ter a sua sede de justiça saciada, porque lá, meu irmão, a lei é cumprida. E eu não tenho dúvida que esse cara terá pena de falecimento quando for pego. Ele ainda não foi, mas será. E o Trump deixa claro isso em seu depoimento, que é de arrepiar. Eu não vou nem comentar depois disso, porque eu estou de fato indignado. Alguns de vocês eu tenho certeza que já conhecem pelo meu tom de voz. Eu estou aborrecido. E se eu for comentar mais, esse vídeo será classificado como discurso de ódio e não chegará ao ar. E nós não queremos isso. Acho que vocês vão se arrepiar com um presidente de verdade, corajoso e que se levantou contra esse maldito sistema porque quer deixar o seu nome na história, e de forma positiva, devolvendo a soberania verdadeira à sua nação, a lei e a ordem. Fiquem agora com o excelentíssimo Donald Trump. Aos meus grandes companheiros americanos, eu estou cheio de tristeza e raiva pelo hediondo assassinato de Charlie Kirk em um campus universitário em Utah. Charlie inspirou milhões de pessoas e hoje todos os que conheciam e o amavam estão unidos em choque e horror. Charlie era um patriota que dedicou sua vida à causa do debate aberto e a um país que ele tanto amava, os Estados Unidos da América. Ele lutou por liberdade, democracia, justiça e pelo povo americano. Ele é um mártir da verdade e da liberdade. E nunca houve alguém que fosse tão respeitado pelos jovens. Charlie também era um homem de fé profunda, e nós nos confortamos em saber que ele agora está em paz com Deus no céu. Nossas orações estão com sua esposa Erica, seus 2 filhos pequenos e amados, e toda a sua família que ele amava mais do que tudo no mundo. Pedimos a Deus que cuide deles nesta hora terrível de sofrimento e dor. Este é um momento sombrio para os Estados Unidos. Charlie Kirk viajou pelo país com alegria, interagindo com todos os interessados em um debate de boa fé. Sua missão era trazer os jovens para o processo político, o que ele fez melhor do que ninguém. Compartilhar seu amor pelo país e espalhar as palavras simples do senso comum nos campi de todo o país. Ele defendia suas ideias com coragem, lógica, humor e graça. Já passou da hora de todos os americanos e da mídia confrontarem o fato de que a violência e o assassinato
são a consequência trágica de demonizar aqueles de quem você discorda, dia após dia, ano após ano, da maneira mais odiosa e desprezível possível. Durante anos, as pessoas da esquerda radical compararam americanos maravilhosos como Charlie aos nazistas e aos piores assassinos em massa e criminosos do mundo. Esse tipo de retórica é diretamente responsável pelo terrorismo que estamos vendo em nosso país hoje, e isso precisa acabar agora mesmo. Meu governo encontrará todos e cada um dos que contribuíram para essa atrocidade e para outras violências políticas, inclusive as organizações que as financiam e a apoiam, bem como aqueles que perseguem nossos juízes, agentes da lei e todos os que trazem ordem ao nosso país. Do atentado contra minha vida em Butler, Pensilvânia, no ano passado, que matou um marido e pai, aos ataques dos agentes do ICE, ao assassinato cruel de um executivo do setor de saúde nas ruas de Nova York, ao tiroteio contra o líder da maioria na Câmara, Steve Scalise, e outros 3. A violência política da esquerda radical feriu muitas pessoas inocentes e tirou muitas vidas. Esta noite, peço a todos os americanos que se comprometam com os valores americanos pelos quais Charles Kirk viveu e morreu. Os valores da liberdade de expressão, da cidadania, do Estado de Direito e da devoção patriótica e do amor a Deus. Charlie era o melhor dos Estados Unidos, e o monstro que o atacou estava atacando todo o nosso país. Um assassino tentou silenciá-lo com uma bala, mas não conseguiu, porque juntos garantiremos que sua voz, sua mensagem, seu legado pendurem por inúmeras gerações. Hoje, devido a esse ato hediondo, a voz de Charlie se tornou maior e mais grandiosa do que nunca. E não chega nem perto. Deus abençoe a sua memória. Que Deus cuide de sua família. E que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Obrigado a você.